Amém, queridos? Pode se assentar. Quero convidar aqui o pastor Kennedy, um amigo nosso, manauara, que está residindo em Brasília por um tempo, mas que está aqui em São Paulo, aqui, uma palavra que Deus assentou o coração dele, com certeza vai tocar na minha vida e na sua vida. Amém? Fique à vontade, servo de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. É sempre bom estar aqui e juntos podermos adorar ao nome do eterno e soberano Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus que redimiu a nossa alma, que abençoa a nossa vida, que tem abençoado a nossa família. Nesta quarta-feira, dia 4 de outubro, nesta quarta-feira, dia 4 de outubro, eu não tenho dúvidas que Deus tem uma bênção para a sua vida. Deixa Deus te usar aí, vai. Ô, glória! É costume, irmãos, de ministrar já no pedestal. Eu gosto muito. Os irmãos estão me ouvindo bem? Digam amém. Abram suas Bíblias conosco no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. É o versículo que nós estaremos lendo como base para a mensagem que o Senhor nos deu nesta noite. Enquanto você procura Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu quero anunciar aos irmãos que após o culto vai estar ali alguns materiais que nós anunciamos no nosso ministério. São livros, todos estes livros eu tenho na minha biblioteca, irmãos. Alguns já lidos, outros lendo. E são livros abençoados que eu quero indicar para você. Tenho alguns aí. Se você puder e desejar, passe e adquira conosco. Solo é um livro devocional, 162 mensagens diárias, com textos chaves do Novo Testamento, para abençoar a tua vida, a tua família e enriquecer o teu devocional diário. A Fé Começa em Casa, um livro fascinante, que fala-nos sobre o desenrolar da nossa fé no âmbito familiar, com a esposa, com o filho, porque crente não é crente só na igreja, né, irmãos? Crente, a nossa fé tem que começar em casa, amém? Casamento, da sobrevivência ao sucesso. Charles Swindoll é um grande teólogo, escreve esse livro. Eu tenho 3 livros dele na minha biblioteca, excelente, para casais que estão atravessando crise, ou que trabalham com casais e querem ter um livro que lhe dê subsídios, que lhe dê conteúdo para lidar com crises e ajudar. Ou se você conhece um casal que está passando por isso, compre, presenteie, vai ser bênção. Faltam mais 2. Comece hoje a ensinar seus filhos sobre Deus. Esse livro, ele é um livro estratégico que vai te dar maneiras e formas de você ensinar o teu filho sobre Deus, utilizando-se de uma linguagem diária que ele possa entender. Porque às vezes a gente quer ensinar do jeito que nós aprendemos. E a gente tem que entender que a mente de uma criança não é como a nossa, desenvolvida, não tem o conhecimento, não tem a experiência. Então, é sempre bom nós termos livros como esse para nos ajudar. E um dos campeões de venda, Oração, uma questão pessoal, escrito por Pablo Martinez. Pra você ter uma ideia, esse livro de oração, ele é prefaciado por John Stott. Quem gosta de ler literatura cristã aqui, levante a mão. Quem já leu algum livro sobre os grandes avivalistas e grandes teólogos do século XXI? Alguém já leu?
Já ouviram falar de John Stott? É uma referência, né, irmãos? É um inglês, aliás, um escocês, que é uma referência na área teológica. Ele faz o prefácio desse livro, sobre oração. Se você quiser e desejar adquirir, passe ali conosco. Cada livro é 20, se você quiser levar os 3, eu faço a R$50, você compra no dinheiro, crédito ou débito. Os irmãos entenderam? Digam amém. Que bom. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25. Quantos encontraram aí? Digam amém. Glória a Deus. Na Bíblia que carrego comigo está escrito assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os demais presos os ouviam, os escutavam na prisão. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas, abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Em algumas traduções diz assim, e abriram-se todas as portas e foram soltos todos os grilhões, ou os grilhões de todos. Até aqui. Livro de Atos dos Apóstolos fala-nos da marcha, fala-nos da caminhada da igreja primitiva. Quando nós pensamos em evangelismo, quando nós pensamos em expansão, quando nós pensamos em estrutura eclesiástica, quando nós pensamos em voltar aos rudimentos da nossa fé, ao princípio da caminhada, é quase que impossível não voltarmos os nossos olhos com um olhar mais detalhado para este livro. O texto já sugere que é a história dos apóstolos, os Atos dos Apóstolos, e aqui nós vemos ver nascer a igreja do nosso Senhor Jesus. Aqui nós vemos o crescimento, o progresso dela, a forma com a qual ela expandia e o modo triunfante que as almas eram ganhas e vidas se rendiam ao Senhor e o nome dele era glorificado. Existem alguns personagens neste livro que nos chamam a atenção e que são evidenciados pela sua história, pela forma com a qual vieram a Jesus, entregaram a sua vida a Jesus, se entregaram por Jesus e fizeram a obra do Mestre. Quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, é quase impossível nós não lembrarmos de Pedro, que no dia do Pentecoste anunciou a Jesus e quase 3.000 almas naquele dia se renderam ao Senhor. Grande foi a colheita naquele dia. É quase impossível não lembrarmos de João e Pedro, a Porta Formosa, quando ali estavam indo à hora nona ao templo adorar e viram um coxo assentado, mendigando, e ele disse: olhe para nós, nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda. E de um salto aquele aleijado andou, e a glória e o nome do Senhor foi glorificado através dessas maravilhas. Nomes como de Estevão, o primeiro mártir, o homem que foi apedrejado por testemunhar de sua fé, o homem que talvez tenha pregado um dos mais longos sermões de Atos dos Apóstolos, iniciando desde os primórdios de Abraão, desaguou a história da nação de Israel em Jesus como o meio pelo qual Deus escolheu para salvar aquela nação, e não só aquela nação, mas alcançar a todos que habitam na terra, e por causa do seu testemunho foi apedrejado. Mas ele subiu de forma gloriosa, porque enquanto existiam pessoas pegando pedras aqui na terra para atacar-lhes naquele homem, os céus se rasgavam diante dos seus olhos, ele podia ver
o Filho do Homem assentado à direita do Pai, enquanto o seu corpo, já carregado pelos hematomas das pedradas, iam sucumbindo, cedendo à morte, a sua alma subia em direção aos céus, com a visão gloriosa daquilo que um dia, eu creio que eu e você, um dia veremos, que é a nova Canaã, o nosso destino final. Pessoas como Tiago, que foram decapitadas ainda no cárcere, em Atos capítulo 11, 12, e que entregaram a sua vida de forma sacrificial para que esta palavra pudesse gerar vida e alcançar os nossos dias e resgatar a nossa vida e a nossa família. Também não poderia deixar de citar e de destacar, dentre tantos destes homens, um dos que alguns teólogos chamam de o maior testemunho em Atos dos Apóstolos, que é o testemunho do apóstolo Paulo, conhecido anteriormente como Saulo, o perseguidor, se tornou Paulo o perseguido, porque para todo perseguidor existe um caminho de Damasco, e quando o perseguidor mal espera, ele cai nas graças do Pai e tem um encontro com o amor transformador e constrangedor, que alcança a alma de um pecador arrependido. Paulo, quando vem, ele vem causando polêmica, ele vem gerando notícia, ele vem trazendo preocupação ao coração de algumas pessoas, porque era um homem que severamente perseguiu a igreja, mas quando teve um encontro com o Senhor, ele decide usar todos os seus recursos intelectuais, recursos culturais e financeiros também, para empregar na obra do Senhor. Ele dedica a sua vida de forma integral, e em algum momento da sua vida de forma integral, à obra do Mestre, de tal maneira que ele se torna um baluarte dentre os anunciantes das boas novas de salvação. O que destaca Paulo, dentre tantos outros em Atos dos Apóstolos, que tiveram o seu nome arrolados neste livro, é que Paulo tem uma visão muito além da visão geralmente limitada pela religiosidade judaica. Enquanto a maioria dos apóstolos se preocupavam em confirmar a sua fé e em divulgar a fé cristã em meio aos judeus, a fim de alcançar aquele pelos quais o Senhor havia vindo e resgatado em primeiro plano, porque foi o próprio Jesus que disse em João capítulo 1, que ele veio para os que era seu, e os seus não receberam, mas todos aqueles que os receberam, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele veio primeiro aos judeus, a salvação veio daquela região, daquele país, a salvação veio daquele povo, através de Jesus, que era um judeu. Então, enquanto os discípulos se reuniam e desenrolavam toda a estrutura eclesiástica em torno do país de Israel, em torno da Palestina, para alcançar os judeus e convencê-los de que Jesus era o Messias e o Senhor, Paulo tem uma visão extraordinária. Ele decide romper com alguns paradigmas e preceitos religiosos e avançar. Ele decide então adentrar para terras gentílicas, para regiões de povos que cultuavam a vários deuses, que adoravam a várias entidades, a várias personificações, a povos politeístas que adoravam desde os deus Sol, Deus Lua, até Apolo, Zeus, Afrodite, Diana, enfim, deuses que eram na sua maioria invenções da mente criativa de um homem que esculpia em um mármore ou fundia em metais como prata e ouro, e ali realizava o seu desejo de ter um contato com o Ser Supremo, se dobrando diante de uma imagem que tinha olhos e não via, que tinha boca e não fala, que tinha mãos, mas não podia se estender. Então Paulo entende que ele deve pregar sim a um Deus que não tem imagem física, mas tem uma mão estendida para o pecador, a um Deus que não tem imagem física, mas tem olhos atentos ao seu povo, a um Deus que não tem imagem física, mas tem boca para falar ao coração de todo aquele que busca e espera uma resposta da sua parte. Paulo então decide fazer a obra missionária, e ele consegue consigo um companheiro chamado Barnabé, que vai iniciar a primeira viagem juntamente com ele.
Barnabé havia sido separado, juntamente com Paulo, para a obra missionária, em Atos capítulo 13. E eles iniciam. Paulo tinha um conhecimento extraordinário na área da cultura, da geografia, antropologia, filosofia. Alguns dizem que ele falava cerca de quase 6 idiomas, era um semi-poliglota, salvo me engano é a palavra. Era um homem expressivo, um homem que conhecia de política, um homem que não só conhecia a língua, mas conhecia a cultura de povos como gregos, romanos, cilícios, enfim, outros povos que não tinham tanto contato com Israel. Ele decide então utilizar-se de todo este cabedal, de todo este conhecimento para a propagação do reino de Deus. Haja vista que eu compreendo algo, e eu gostaria de compartilhar com você, que tudo aquilo que acontece em nossas vidas e que nós recebemos não é um acaso. Tudo aquilo tem um projeto de Deus para nossas vidas. E se algo nos vem à mão, e se algo nos vem de forma de investimento, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área cultural, eu entendo que é uma preparação de Deus para nos utilizar nas diversas áreas que existem para a divulgação da palavra que salva, que liberta, que cura e que transforma. De tal maneira que Paulo utiliza todos esses recursos. E começa então a sua empreitada, a primeira viagem missionária, que no seu retorno é meio que frustrante, porque eles são abandonados por João Marcos, que era um discípulo, mas muito novo ainda, inexperiente, e decide abandoná-los e retornar para a sua terra, parente de Barnabé. Na segunda viagem missionária, Paulo decide com Barnabé visitar as demais comunidades que eles haviam fundado. Paulo pregava a palavra, fundava uma igreja, treinava um obreiro local, deixava para cuidar daquela igreja, daquela região, e viajava seguindo adiante, abrindo obras e fazendo essa mesma estrutura. Eles decidem então voltarem para estas igrejas, confirmar a fé dos irmãos, divulgar o que havia sido acordado, o que havia sido a decisão tomada pelo clérigo lá em Jerusalém, sobre o firmamento da fé, que não se imporia um jugo tão pesado, mas que os irmãos permanecessem na fé, acreditando que Jesus era o Senhor, se abstendo da prostituição e de comer carne de sangue. E Paulo decide então passar este aviso às igrejas, ver como é que estava a obra e continuar caminhando. No final do capítulo 15, salvo me engano, no versículo 36 do capítulo 15, ele está reunido com Barnabé para a sua segunda viagem missionária. Nesta segunda viagem missionária, Barnabé, que era parente de João Marcos, diz: não, vamos tomar o menino conosco, porque ele quer ir de novo. Paulo diz assim: não, ele não vem conosco. Por quê? Porque ele nos abandonou à primeira instância, em primeiro momento, e eu não quero que ele nos abandone de novo. Só que há um conflito entre Paulo e Barnabé, porque um quer que João Marcos vá, mas Paulo não quer que ele vá. Há um conflito de tal maneira que eles decidem então cada um ir para o seu lado. Eu quero abrir um parênteses e dizer uma coisa. Tem pessoas que falam: quem dera nós voltarmos à época da igreja primitiva, a época da igreja de Atos dos Apóstolos. Aquilo sim que era igreja. Mas você percebe nas entrelinhas que mesmo a igreja de Atos dos Apóstolos não era perfeita. Mesmo na igreja de Atos dos Apóstolos existia contenda. Mesmo na igreja de Atos dos Apóstolos existia dissensão. Mesmo na igreja de Atos dos Apóstolos, líderes acabavam divergindo. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é como um hospital. A igreja está cercada de pessoas ou que estão tratando ou que estão sendo tratadas. O problema é que a gente quer que todo mundo
mundo seja curado. Só que a gente mal imagina que aqui é um hospital espiritual. Vem gente com ferida na alma, vem gente com trauma na família, vem gente com problemas psicológicos, vem gente com problemas espirituais, vem gente com problemas físicos. E este é o lugar que as pessoas vêm, encontram a graça e começam um tratamento nas suas vidas que é paulatinamente, diariamente chamado santidade, que produz transformação através da obra do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quer lugar perfeito? Busque o céu. Quer pessoas perfeitas? Busque o céu. Quer um ser perfeito? Busque Jesus. Se na igreja primitiva já tinha problema, imagina nos dias atuais. Então Paulo vai para um lado, Barnabé segue para outro e Paulo toma consigo Silas. E ele começa a sua caminhada. Ele sabe o que deve ser feito. E ele vai fazer aquilo pelo qual ele foi chamado. Que é o quê? Pregar o evangelho. Ele está buscando em Deus uma direção e ele adentra na região da Ásia Menor. E o capítulo 16, no seu início, vai falar justamente sobre isso. Que Paulo toma consigo Timóteo, circuncida, segue em direção às igrejas, fortalecendo a fé, versículo 6 do capítulo 16. Diz que ele começa a percorrer pela Frígia e Galácia. E começa a ir nesta região. Só que o Espírito de Deus o impede de pregar a palavra ali. Impede que ele vá para a Ásia. Paulo então decide tomar outra direção, em região para Bitínia e para Mísia. Porém a Bíblia diz que o Espírito de Jesus não o permitiu. Tem lugar que nós desejaremos ir, mas que Deus não vai permitir que nós cheguemos lá. Por quê? Porque aquilo que nós vemos como uma cena, Deus conhece os bastidores. Nós temos uma visão limitada daquilo que está acontecendo, porque nós lembramos do passado e conhecemos o presente, mas desconhecemos o futuro. E Deus conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e sabe justamente o que há de acontecer no amanhã, pela sua presciência. Ele não lhe obriga a fazer, mas ele já sabe por antecipação o que irá acontecer. Então Deus impede, Deus, através do seu Espírito, trabalha para convencer Paulo que não era aquele caminho. E quando Deus diz não, irmão, entenda uma coisa, é não. Paulo havia aprendido com Deus, dura coisa é recalcitrar contra os seus arguilhões. A pior coisa que existe na nossa vida é nós querer trilharmos um caminho que Deus não tem para nossas vidas. É nós querermos o resultado que Deus nos prometeu, seguindo o caminho que Ele não nos ordenou. E a gente insiste, a gente luta, e a gente tenta, e emprega esforço, e emprega sacrifício, e Deus está dizendo, não, eu não tenho tanto prazer em sacrifícios, quanto eu tenho em obedecer a minha voz. Deus tem prazer na obediência. Deus tem prazer na obediência. Eu vou repetir pela uma terceira vez para que você entenda. Deus tem prazer na obediência. Existem momentos em nossas vidas que a questão não é o quanto nós estamos dispostos a nos sacrificar. Existe momento nas nossas vidas que a questão é o quanto nós estamos dispostos a obedecer. Porque se fosse por sacrifício, existem pessoas que sobem escadaria de igreja, se flagelam, fazem romaria,
atrás de algo, pagando promessa. Se fosse por sacrifício, irmãos, quem tinha o direito de receber vitória, bênçãos e elogios de Deus era este povo. Mas eu louvo ao Senhor Jesus, que inspirou o apóstolo Paulo para escrever a Efésios, no capítulo 2, salvo me engano, versículo 2, que diz que a salvação não é por intermédio de sacrifício, ela é por fé, não é por obras de homens para que ninguém se glorie, não, ela é por um mérito único e exclusivamente de Jesus, é a nossa fé nele, é a capacidade que nós temos de obedecer a sua palavra e andar de fé em fé, segundo o que o Espírito dele tem comunicado ao nosso coração. Abra mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E Paulo é impedido. Paulo entende, não é por aqui. Retorna a segunda vez, Paulo entende, não é por aqui. Sabe por quê, irmãos? Deus não nos proíbe de tomarmos decisões. A questão é quando nós tomamos decisões erradas. E quando isso acontece, ele vem com o Espírito dele dizendo, calma que o caminho não é esse. E Paulo fica meio sem entender o que é para ser feito. E ele está orando, e eu acho lindo a forma com a qual Deus trabalha, porque ele está em um lugar chamado Troade. Quando ele está dormindo, Deus chega e dá um sonho para Paulo. E no sonho de Paulo, Paulo vê um homem macedônico, que olha para ele e diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Os momentos em que nós nos achamos perdidos, os momentos em que nós não sabemos qual caminho seguir, nos momentos de maiores crises existenciais da nossa vida, é que o nosso Deus se revela de forma clara, nos mostrando o caminho. Se você puder, levante a sua mão direita ao alto no nome de Jesus. Deus vai se revelar ao teu coração. E Deus vai mostrar para você a vontade dEle. Deus vai revelar para você a vontade dEle, o desejo dEle para a tua vida. Aquieta o teu coração, acalma a tua alma, porque Deus está contigo nesta caminhada. Você pode até não saber o que você deve fazer, mas pode ter certeza, Deus nunca te deixará sem saber aquilo que você não pode fazer. Ele pode até não te falar no momento presente, esteja aqui, mas com certeza Ele vai dizer, não esteja neste lugar. E Ele se revela a Paulo, depois de impedir 2 vezes que Paulo siga um caminho, e vai mostrar para ele o varão macedônio. Sabe o que Paulo entende? Paulo acorda e ele entende que Deus estava guiando ele para a Macedônia. Ele decide então tomar consigo Silas e navegar para a Macedônia. Indo para a Macedônia, ele chega numa cidade muito populosa, que era a capital da Macedônia, chamada Filipos. O nome Filipe vem do rei que fundou essa capital, Filipe II, que era pai do grande conquistador Alexandre o Grande. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande, eu já assisti o filme dele. Um homem que dividiu a história grega, expandiu seus territórios, grande conquistador, grande guerreiro. Era filho de Filipe. A Macedônia, nesta época, era uma região conhecida. Era uma região afamada, porque 300 e poucos anos atrás, tinha sido uma super nação naquela região. De tal maneira que Filipe, sendo a capital, era uma região de comércio muito grande. E toda pessoa que saía da Europa e adentrava a Ásia, ou ia para a África, por meio terrestre, obrigatoriamente passava por Filipe. Filipe era como se fosse uma ponte aérea entre as regiões da Ásia, da África e da Europa. Quem saía da África e da Ásia e iria para a Europa,
obrigatoriamente passava por Filipe. Então era uma cidade de muito fluxo, era uma cidade muito movimentada, era uma cidade que tinha um potencial extraordinário, mas que Paulo não havia visto. Sempre quando Deus nos impede de ir por um caminho, pode ter certeza que é porque Ele tem um caminho melhor para nossas vidas. Sempre que Ele impedir que algo chegue às tuas mãos, é porque Ele tem algo melhor para te entregar. Toda vez que Deus disser não a um projeto seu, é porque o projeto que Ele tem para a tua vida é muito maior do que aquilo que você pensou ou imaginou no teu coração. Paulo agora vai estar em um lugar estratégico, sabe por quê? Porque Deus não erra endereço. Deus não erra lugar, Deus não erra pessoas, Deus não erra projetos. O Deus que eu estou pregando nesta noite é o Deus que Isaías profetizou dizendo que todas as águas do oceano cabem na palma, na concha da sua mão. O Deus que eu estou pregando nesta noite é o Deus que Isaías diz que conhece os iluminares e chama cada uma das estrelas pelo próprio nome. O Deus que eu estou pregando nesta noite é o Deus que o profeta Isaías profetizou e disse que mesmo que uma mãe que amamente esqueça do seu filho, Ele todavia não esquecerá de ti, diz o Senhor. O Deus que eu estou pregando é o Deus que conhece a tua vida, conhece o teu casamento, conhece a tua família, conhece o teu emprego, conhece o teu endereço, sabe o teu número de RG, de CPF, Ele sabe o número da tua previdência social, da tua conta bancária, Ele conhece os teus problemas externos e conhece as angústias e angúrias da tua alma, Ele conhece os teus temores, as tuas incertezas e as tuas incredulidades. E nesta noite Ele está olhando para você e está dizendo: você não está no lugar certo, você não está na rota certa, você não está cercado de pessoas erradas, você não está se precipitando, você está onde eu quero que você esteja. Você vai fazer a diferença onde eu te coloquei, no projeto que eu te pus, na porta que eu abri, na família que você foi gerado, porque desde a eternidade eu já te chamei para um grande projeto nesta terra. O Deus que eu estou pregando neste 4 de outubro, na quarta-feira à noite, na Igreja Batista dos Povos em Santo André, São Paulo, é o Deus que está olhando para você e está dizendo: eu não errei na tua vida, a direção que eu te dei tem um propósito, o lugar que eu te plantei tem um propósito, a casa que você mora tem um propósito, o casamento que você contraiu tem um propósito, os filhos que foram gerados têm um propósito. Oracanjobia calabandubia sergia. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto de uma explosão interestelar que gerou várias moléculas e evoluiu para um peixe. Depois o peixe criou perna, virou um lagarto, virou outros animais, um macaco, e de lá nós vimos. Não, eu estou pregando a um Deus que desceu à terra, colocou a mão no barro e formou o homem e soprou o Espírito dele. Em cada passo da tua história, em cada crise que você enfrente, em cada dúvida da caminhada que surgir no teu coração, entenda que Deus sempre estará contigo, te guiando e te levando ao caminho que Ele tem propósito. Deus não erra. Deus não brinca, Deus não falha, Ele continua no controle. Agora perceba que as coisas começam a acontecer. Paulo vai para o lugar certo. Quando ele chega no lugar certo, ele vai fazer a coisa certa. Repita comigo: não basta estar no lugar certo.
Temos que fazer a coisa certa. Porque você está no lugar certo e fazer a coisa errada, é a mesma coisa que você está no lugar errado tentando fazer a coisa certa. Existe bênção de Deus que tem endereço, tem lugar e tem ação. É por isso que Jesus disse aos seus discípulos: eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar aqui. Esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você vê? Jesus tem uma promessa, Jesus tem um lugar e Jesus tem um tempo. A promessa, vocês vão ser revestidos de poder. O lugar, Jerusalém. O tempo, vocês vão ter que ficar aqui até que o sinal desça do céu. Então tem coisas na nossa vida, a gente está no lugar certo, mas tem que fazer a coisa certa. Não adianta nós estarmos no lugar certo e fazermos as coisas erradas. Quando Paulo chega a Filipos, vocês vão entender. Ele vai procurar um lugar de oração, próximo à praia, para orar. Por quê? Porque tudo que começa em oração, começa bem. Tudo que começa debaixo de oração, começa debaixo de bênção. Tudo que começa debaixo de oração, na direção de Deus, vai a caminho da vitória. Você vai ver que na Bíblia há tempo para muitas coisas. Eclesiastes diz que há tempo para nascer e para morrer, para sorrir, para chorar, para se alegrar e para se entristecer. Há tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu. Mas existem algumas coisas que não têm tempo. São coisas que são atemporais, estão além da linha do tempo. Você não tem um tempo específico para fazer. Todo o tempo que você faça é tempo oportuno. Paulo fala a Timóteo: Timóteo, eu estou te exortando a que pregues a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. O que Paulo está dizendo é: não tem tempo bom. Todo tempo que você puder, pregue. Segunda coisa, que não tem tempo, adorar a Deus. Todo ser que tem fôlego, todo tempo, todo lugar, adore o Senhor. A mulher disse: olha, nós samaritanos adoramos no monte. Os judeus dizem que o lugar é no templo. Jesus disse assim: ah, mulher, a hora vem agora aí que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A questão não é o lugar, a questão é a ação. Existem coisas que não tem tempo para adorar a Deus. Paulo fala o que escrevendo aos Gálatas, aliás, aos Efésios, sobre as armaduras da fé, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, por todos os santos. Então, orar nunca é demais. Existe uma teoria que pessoa que ora muito fica doida. Pessoa que ora muito fica crente, irmão. Doida fica quando ela faz o que não deve. Porque Jesus orou muito e não era louco. Então orar também não tem tempo. Você está no trabalho, você está orando em espírito. E Paulo vai orar. Ele chega no lugar e ele vai orar. Porque ele está pedindo direção de Deus. E deixa eu falar algo aqui para que você possa entender e compreender. Tem coisas que não se desenrolarão com as suas mãos. Tem coisas que só vai acontecer quando você começar a usar o joelho. A questão não é ter amigos influentes. A questão não é ter muitos contatos. A questão não é simplesmente estar preparado culturalmente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. A questão é orar. Porque aquilo que você não conseguir com a força das tuas mãos, tenha certeza que você conseguirá com os teus joelhos dobrados.
E Paulo vai orar. Tem coisa que é para a gente falar, tem coisa que é para a gente agir, mas tem coisa que é para a gente orar. Tem coisas que você tem que gastar tempo aconselhando. Tem momentos que você tem que tomar uma atitude energética e agir com as mãos. Mas tem momentos que você tem que calar os seus lábios, dobrar o joelho, rasgar a sua alma e falar com Deus. Já experimentou tudo, já foi no médico, já falou com a família, já colocou numa clínica, já bateu em várias portas, já pediu ajuda, já procurou amigos influentes, não deu certo. Experimenta colocar o joelho no chão, experimenta colocar a boca no pó, experimenta começar a clamar, que você vai ver o céu se rasgar. E eles vão orar, eu estou correndo aqui para poder chegar no ponto. Deus vai começar a mover, toca no coração de Lídia. Lídia ouve a palavra, era uma mulher temente a Deus, leva Paulo e Silas para sua casa. A casa de Lídia se converte. Lídia era uma empresária na época, começa a bancar a obra missionária. Paulo tem uma casa, Paulo tem recurso, e tinha a unção, a graça e o chamado, e começam a fazer a obra, e Deus começa a agir, só que tem um porém. Naquela cidade existia uma menina com espírito de adivinhação, que gerava lucro para os seus senhores, que a oprimiam. Os homens ganhavam dinheiro pelo fato de aquela menina ser possuída por espíritos malignos, e aquela menina olha e diz: olhem estes santos homens de Deus, porque eles vos anunciam a palavra da salvação. Estes homens são grandes homens de Deus. E essa frase começa a ecoar dia após dia, dia após dia, dia após dia. E Paulo percebe que tinha algo de errado ali. Por quê? Porque Satanás nunca vai elogiar um crente se ele não tiver um projeto de lançar ele no chão mais tarde. Tenha cuidado, irmãos, de Satanás nós não podemos ter nem sequer os seus elogios. Quando o diabo começa a facilitar para a vida de crente, começa a desconfiar. E Paulo vai repreender o espírito, a menina é liberta, não podia mais adivinhar. A obra foi feita, que testemunho grandioso, só que agora os senhores da menina pegam Paulo e Silas, arrancam as suas roupas, amarram em praça pública, chamam o tribuno, e eles vão levar 40 chibatadas e vão ser presos. Você percebeu que eles começaram bem, indo para o lugar certo, em oração, fazendo a coisa certa, e eles acabam presos. Porque tem coisas na nossa vida que a gente não pode entender com a lógica humana. Nós só podemos compreender se nós olharmos com os olhares de Deus. Você já percebeu que coisa ruim acontece com o ímpio e acontece com o crente também? Você já percebeu que a gente passa por luta, por dificuldade? É o menino que não quer aceitar Jesus, que já está nas drogas, é o esposo que está mergulhado na bebida, é o familiar, é o irmão que está dando dor de cabeça, é o parente que está enfermo, é alguém que está cooperando para tirar a nossa paciência, para tirar o nosso sossego, para tirar a nossa paz, e você está no lugar certo, fazendo o que Deus te chamou para fazer, disponível, obediente à voz de Deus, e às vezes nós não conseguimos entender, porque dentro do nosso pensamento, nós só somos passíveis de passar por coisas ruins quando nós estamos fora da direção de Deus. É por isso que os amigos de Jó olhavam para Jó e diz: confessa o teu pecado, fala o teu erro. E Jó abre a boca em um dos capítulos e diz que o Senhor seja testemunha. Olha o que Jó está dizendo: eu tomo o Senhor como testemunha. O que ele está dizendo é: Deus sabe que eu não cometi nenhum erro para estar sofrendo o que eu estou sofrendo. Tem coisa que a gente não consegue entender, que desafia a nossa fé, que desafia a nossa perseverança, que desafia a nossa confiança em Deus, que muitas vezes nos quer forçar a incredulizar daquilo que Deus prometeu. Eu sou crente,
sou servo de Deus, só faço o bem. Por que as pessoas criticam? Por que as pessoas perseguem? Por que as situações são contrárias? Porque tudo que eu conquisto é com dificuldade, é com luta, é com adversidade, é com muito esforço, é com muito sacrifício. Entenda que muitas vezes Deus faz caminho em meio à tormenta. Existem momentos que Jesus se levanta na tempestade, repreende a tempestade e fala conosco. Mas existe um momento que Jesus vem caminhando por cima das águas no meio da tempestade e não acalma a tempestade. Antes de acalmar a tempestade, Ele fala conosco dizendo: sou eu, não tema. Sabe por quê? Porque Ele está nos ensinando a descansar em todas as circunstâncias da vida. Agora eles estão lá presos, encarcerados no cárcere interior, com seus pés no tronco, literalmente encurvado, com tórax encurvado sobre o joelho, com difícil respiração. Você já experimentou, irmãos, sentar e dobrar o seu tórax por cima do seu joelho e ficar encurvado? Você tenta respirar, pulmão comprimido, diafragma comprimido. Você começa a ficar angustiado. Parece que o ar não preenche. Você começa a ficar agoniado. Parece que algo está te sufocando, não é assim? Era isso que Paulo e Silas estavam passando. Eles estavam angustiados naquela situação. Eles tinham tudo para reclamar, eles tinham tudo para murmurar, eles tinham tudo para abrir mão do chamado, abrir mão do projeto, para falarem contra Deus, para falarem contra aqueles que os havia colocado no cárcere, para falarem contra aqueles que oprimiam a menina, para reclamarem da vida, para se diminuírem, para distorcerem muitas vezes a sua trajetória, para incredulizarem da voz de Deus. Mas ao contrário, a Bíblia diz que quando dava meia-noite, eles começaram a orar e a adorar ao nome do Senhor. Mesmo quando coisas acontecerem que você não estava programando, adore ao nome dele. Mesmo que tudo esteja dando errado, quando era para dar certo, adore ao nome dele. Mesmo que tudo aconteça o oposto daquilo que você previa, adore ao nome dele, porque em meio a esta situação, em meio a este processo, Deus está trabalhando. Lembra-se do que eu falei no início: Deus não erra e Deus não falha. Ele nos coloca no lugar certo, na hora certa, para o propósito certo. Ah lá, que hominará sérgia. Pastor, eu estou sufocado, já não sei mais o que eu faço com essa situação. Adora, exalta, glorifique ao nome dele. E a Bíblia diz que eles começaram a orar e a adorar. Existem alguns benefícios na vida de quem tem um nome escrito no livro da vida, de quem é um salvo. E o primeiro, sabe o que é? É que não anda só. A Bíblia diz que aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, Jesus disse que Ele estaria presente. Aleluia! Eles estavam no cárcere, eles estavam feridos, eles estavam angustiados, eles estavam sufocados, mas Jesus estava com eles. Eles poderiam não ter parentes, eles poderiam não ter amizades, eles poderiam não ter a companhia de pessoas a consolarem, mas Jesus estava com eles em todos os momentos da tua vida, em todos os passos que você der, em todos os caminhos que o Senhor te levar a seguir, independente das circunstâncias, independente dos vendavais, independente da oposição, independente de onde você estiver ou como você estiver, Jesus estará ali. E como salvo, quando você abre a boca e clama, Ele traz resposta para a tua vida. Deus manda eu dizer aqui que tem salvo que está clamando, e Deus vai descer com resposta na tua casa.
Aleluia! A tua oração tem subido ao trono da graça. A tua oração tem atingido os ouvidos do Senhor. A tua oração tem sido motivo da atenção de Deus. Deus está ouvindo você. O quadro pode parecer contrário, mas Deus está lhe ouvindo. A situação pode parecer difícil, mas Deus está te ouvindo. Mas pastor, parece que eu não sinto Deus me ouvir. Quando eu clamo, quando eu canto, quando eu adoro, quando eu oro, eu só sinto dor, eu só sinto angústia. Mas este sentimento não vai impedir da tua oração chegar ao trono da graça. Deus manda eu lhe dizer que Ele está ouvindo a tua oração. Ai, que ominara sérgia, lamandubi cominácia. Ele come de ominará sério, que lhe que ominará, mando bicominará saia. Aí que obi a sério, enquanto você adora, Deus está agindo. Você não está vendo, você não está ouvindo, você não está percebendo, mas a tua oração e a tua adoração está produzindo resultado. A tua adoração está abrindo o céu, a tua adoração está no propósito de Deus, a tua oração está surtindo efeito na região celestial. Chome andará sérgia, elementu bicominácia. Aleluia, aleluia. É salvo, ora. É salvo, adora. É salvo, intercede. Deus pode resistir a muitas coisas, mas um coração contrito e quebrantado na presença de Deus, principalmente de alguém que já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, Deus não despreza esta oração. Deus não despreza esta adoração. Aleluia. Deus está ouvindo você. Quero dizer algo para a senhora que está com as coisas. Ô, senhora meu, levante a sua mão. A sua oração tem subido ao trono da graça. Há uma resistência no reino espiritual. A senhora tem orado e pouco tem visto o resultado. O inimigo tem colocado no seu coração um desejo de desistência. Mas Deus me coloca nesta noite aqui para falar para você, filha, eu tenho ouvido a tua oração. Eu tenho ouvido cada clamor que tu tens feito. E quando te calas eu vejo as lágrimas que descem ao teu rosto. E te digo que tenho recolhido cada uma delas. Estou agindo naquele propósito que colocaste diante de mim. Mesmo que não estejas vendo o resultado, mas eu estou agindo. E no tempo certo e na hora certa, tu verás o resultado daquilo que eu tenho feito na minha vida. Visito hoje aquele que tem sido alvo da tua oração com livramento, porque havia hoje um projeto do inimigo para ceifar aquela vida, mas entro na frente e impeço que o adversário toque e te digo, descansa, porque a minha promessa continua de pé, diz o Senhor dos exércitos. E eu vejo um orvalho de Deus como um líquido branco descendo sobre a tua cabeça, trazendo um renovo da parte dele. É um óleo de alegria para a tua vida. Adore ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Eles estão orando, eles estão adorando. Sabe o que Deus faz? Deus desce. De repente, Deus manda um terremoto. Eu acho que eu já passei do horário, né, pastor Moisés? Me diga aí. Tem uns 5 minutos para encerrar.
estremece o alicerce. Sabe o que é alicerce? Você sabe o que é alicerce? Alicerce é a base sobre a qual você constrói uma coluna. Quem já viu alguma construção ou já participou de alguma construção, levante assim a mão. Olha aí. Antes de colocar a coluna, o que se faz? A sapata, cava um buraco, coloca a estrutura, a armação de ferro e faz o quê? Por que o engenheiro faz isso? Para suportar toda a estrutura. Para quê? Para que a estrutura não seja abalada. Quanto mais forte o alicerce, mais forte é a estrutura. Porque o alicerce é a resistência da estrutura. Ai, Jesus! Sabe o que Deus fez? Deus desceu e estremeceu os alicerces do cárcere, porque aquilo que estava servindo para prender vidas, Deus desce lá no alicerce e diz: eu vou mexer na resistência, na estrutura, aleluia, porque se quebra o alicerce, a estrutura fica fragilizada. Levanta a tua mão ao alto no nome de Jesus. Deus não vai tocar em telhado espiritual de ninguém, não. Deus vai tocar no alicerce. Deus vai chacoalhar esta vida. Deus vai lá na raiz do problema e vai dizer: eu sou Deus quando eu quero. Até os alicerces do edifício de opressão são abalados quando o meu povo me adora. Quando você ora e adora, Deus está repreendendo toda a resistência do inimigo. E a Bíblia diz que as portas se abriram. E a Bíblia diz que as cadeias de todos se abriram. Sabe por quê? Porque Deus tem salvação para a tua casa. Porque Deus tem salvação para a tua família. Talvez a tua família não seja uma família de berço cristão, mas através da tua vida a salvação vai entrar lá. Este é um dos benefícios de quem é salvo. Qual? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus me colocou aqui como um profeta de Deus para dizer para você que a tua casa não vai se perder, que o teu esposo não vai se perder, que os teus filhos não vão se perder, que a tua parentela não vai se perder, que por causa da tua vida, da tua oração e da tua fidelidade, Deus vai salvar aqueles que ainda estão presos. Deus vai trabalhar na vida de alguém. Deus vai libertar alguém que está oprimido, que está encarcerado, que está aprisionado, que alguém diz: o alicerce é duro, é difícil acontecer, esta situação vai resistir. Deus está dizendo: eu estou indo lá na base, eu estou indo no alicerce, eu estou estremecendo o alicerce do inimigo, para repreender grilhões, para abrir portas, para quebrar grilhões e cadeados e cadeias. O que eu faço? Adore. O que eu faço? Continuo orando. Você não é salvo? Deus vai alcançar a tua casa. Você não é salvo? Deus vai estender a salvação à tua parentela. Você não é salvo? Aquela pessoa que hoje está dando dor de cabeça dentro da tua casa vai ser alcançado pelo poder do Evangelho, vai ser tocado pelo amor de Jesus, vai ter um encontro com a cruz de Cristo, vai se render aos pés do Mestre e vai te acompanhar na oração e na adoração. Se você crê, levante-se agora. Se você crê, adore ao nome dele. Se você crê, tome a mão de quem está do seu lado e diga assim para esta pessoa: a minha família e a tua família é do Senhor Jesus. Diga para ela, diga para ele: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Eu quero rapidamente convidar você que deseja receber oração aqui à frente. Rapidamente. Alai, que ominará sé. Elejoube, acandoube, a série, alagácia. Eu estou sentindo Deus trabalhando aqui. Oh, aleluia. Não existem cadeias que possam prender aquilo que Deus decidiu soltar. O grupo de louvor, se tiver, pode subir, ou então o sonoplasta pode colocar um hino de fundo aí, no nome de Jesus. E eu vou estar pedindo para que o pastor Moisés, a missionária Ozenai, a missionária Naida, estejamos aqui orando, intercedendo por cada um de vós, porque Deus tem coisas grandiosas para fazer neste lugar. A senhora que está aí, só que fez assim. A senhora já ouviu aquele hino do Voz da Verdade, aquilo que parecia impossível? Aquilo que parecia não ter saída? A senhora já ouviu esse hino? Esse hino é para a senhora. Viu? Esse hino é para a senhora. Amém? Deus tem algo muito grande no meio dos seus. Ele não vai impedir que o inimigo sabote os projetos dele. Viu? Há grilhões e há cadeias que serão quebrados. E Deus me fala de grilhões interiores. Pessoas que precisam passar por uma cura da alma. Deus manda eu lhe dizer que a palavra dele sobre a sua vida e sobre a sua família permanecerá de pé. Há uma porta que é muito difícil de ser aberta. Há uma porta que é muito difícil de ser aberta. Mas Deus manda eu lhe dizer, não se preocupe. Eu tenho a chave. Deus vai honrar a sua vida. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Luzia, irmã Luzia. Deus vai honrar a sua fé. Viu? Deus vai escancarar uma porta. Eco, a sé. Que lumidia, que ominará a sé. Ainda omia, que ominará séria. E Deus está abrindo a mente de alguém, para entender o projeto dele. Viu? Descanse no Senhor. Deus está trabalhando por você e por sua casa. A irmã recebe. Glória a Deus. A senhora, mulher de Deus. Existem coisas na vida que as pessoas fazem por interesse. É ou não é verdade? Eu vou fazer porque eu vou ter retorno. Mas existem coisas que a gente faz porque a gente tem prazer em fazer. Porque a gente se sente bem. Porque Deus nos deu um coração doador e generoso. E gente assim não passa despercebida ao olhar de Deus. E gente assim nunca ficará desamparado. A senhora está entendendo, né? Tu não ficará desamparada. Existe um Deus no céu que é o teu pai, que é o teu esposo, que é o teu amigo, que é o teu companheiro. E nas densas noites escuras de batalhas que tu tens enfrentado, Ele tem estado contigo. E tu sabe que Ele tem sido teu auxílio. E tu sabe que Ele tem sido bálsamo para a tua alma. Aí lá, come diere, gele que chobe a saia. Alamando biacando biacé. Quem te olha por fora não imagina o amor que eu tenho por ti, mulher. E tu sabes disso, porque tenho falado pelos lábios de outros a teu respeito.
e tenho te dito o quanto te amo e o grande propósito que tenho para contigo. Estais em um processo doloroso. Tens renunciado o teu eu, tens renunciado a tua vontade, tens ouvido aquilo que tens machucado o teu coração, faz parte do processo, mas te digo, estou te aperfeiçoando, porque está vindo coisas maiores para a tua vida. Alai colamando biacandaraba sergia, elemento bicominar a saia. Te envolvo com este manto de graça, arranco esta angústia da tua alma e te envolvo com paz, e te envolvo com graça, e te envolvo com o meu amor. Sente a minha presença e entende que a minha palavra continua viva, continua poderosa. Eu vou cumprir o que te prometi, eu vou fazer a obra na vida daqueles como disse que irias fazer. Te amo e te digo, nunca te desamparei e não te desamparareis, porque amo a tua alma, diz o Senhor dos exércitos. Dê um abraço nela aí, irmã, dê um abraço nela aí, porque o que Deus está fazendo na vida dela é grande. Olha aí, ó. Ei, calabandarabaxaia, urabandara, calamando, biacergue, lequiominácia. Meu Deus, eu sinto Deus aqui, irmão. Nessa noite cadeias estão sendo quebradas. Tem salvo que está clamando e Deus está agindo. Tem salvo que está clamando e Deus está visitando lares. Churabando, biacando, mianarabacalabandara sérgia. Em nome de Jesus, Senhor, vai visitando a vida do teu filho e da tua filha. Vai tocando pelo poder e autoridade do teu nome. Vai renovando, Senhor. Faz com que ela entenda, Pai querido, que o teu filho não está só. Que o Senhor visitou com salvação. E vai visitar com cura, com libertação, com transformação, com provisão. Porque ele é salvo, porque ela é salva pelo poder e autoridade do teu nome. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Em nome de Jesus, ó Pai, visita o teu filho. Visita a tua filha, Pai. Abençoa, dá vitória, renova. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Confirma a tua palavra. Cura.
Confirma a tua palavra, abre portas. Confirma a tua palavra, renova. Confirma a tua palavra, restaura. Confirma a tua palavra, Senhor. Pelo poder e autoridade do teu nome. Pelo poder e autoridade do teu nome. Pelo poder e autoridade do teu nome. Em nome de Jesus. 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 Yakala, show me naras. Em nome de Jesus. 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 Diga, tu és fiel. Abra sua boca e adore assim. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor, Tu és fiel, Senhor. aleluia. Toca no ombro de quem está do lado e diz assim: você não é qualquer um. Fale para ele: você é salvo. A tua família está debaixo de promessa. O teu casamento está debaixo de promessa. Os teus filhos estão debaixo de promessa. Diga: os teus negócios estão debaixo de promessa. Fale para ele: você está debaixo de promessa. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Você que desejar, passe ali atrás, adquira um livro conosco. Abençoe o nosso ministério. Um é 20, 3 é 50. Só não trouxe dinheiro, passa lá no cartão. Que Deus vai lhe abençoar. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida rica e poderosamente em nome de Jesus. Pastor Moisés.